Bora, povo! Então vamos lá para arranjos na análise combinatória. Eu vou mostrar aqui então a formulinha que a gente vai utilizar nos arranjos, né? Ela pode aparecer assim ou ela pode aparecer assim também, ó. A, o N embaixo e o P em cima, que é a mesma coisa que A de N, vírgula P. A gente lê assim, né? Arranjo de N elementos agrupados de P em P. Então, esse N é o número total de elementos lá do conjunto que a gente vai usar. E o P é a quantidade de elementos por arranjo, ou o tamanho do grupo, certo? Bom, primeira coisa que eu queria falar para vocês é que vocês já conseguem fazer, quem acompanhou as aulas anteriores, né, a aula de princípio fundamental da contagem e tudo mais, você já consegue resolver os problemas sem utilizar a fórmula. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês das duas maneiras, com a fórmula e sem a fórmula. Vamos começar fazendo aqui sem a fórmula. Vamos ver esse exercício. Alguns exemplos típicos de arranjo já foram vistos no início desse módulo. Que eu peguei esse problema de uma outra parte. Para relembrar, consideremos o número de possibilidades para a escolha de uma comissão de formatura composta por um presidente, um secretário e um tesoureiro, a serem escolhidos em uma turma de 42 alunos. Então, fazendo isso aqui através daquilo que a gente já sabe fazer. São 3 etapas de decisão, certo? 3 etapas de escolha. Uma eu vou escolher o presidente, na outra eu vou escolher o secretário e na outra o tesoureiro. E os 3 juntos é que vão formar uma comissão. A comissão é composta pelos os 3 cargos ali, né? Quantas possibilidades eu tenho para o presidente, já que eu tenho um total de elementos aqui de 42. Então, eu tenho 42 possibilidades. Neste contexto, obviamente, o presidente não vai poder ser secretário. Então, eu tenho 41 possibilidades para secretário. E também não pode ter acúmulo de cargo, né? Eu vou ter 40 possibilidades para tesoureiro, certo? Aí, neste caso, é só a gente multiplicar aqui. Vamos ver quanto dá. 42 vezes 41 vezes 40. Então, 68.880, ok? Está feito através do princípio fundamental da contagem. Agora, eu vou fazer isso através de arranjos. Por arranjos, como é que a gente identifica o que é cada coisa? Na fórmula do arranjo, eu gosto de escrever ela assim, mas aparece muito nos livros aí assim, ó, vírgula P. N fatorial sobre N menos P fatorial, né? E o que é cada coisa? O N é o número de elementos total ali do grupo, aliás, do conjunto inteiro, né? Então, no nosso caso aqui, o número total de pessoas é o 42. O P é o tamanho do grupo, certo? O tamanho do grupo. Vamos só chamar assim para ficar mais fácil de entender, tá? Qual é o tamanho do grupo? De quantos em quantos elementos a gente vai separar essas 42 pessoas? Nós vamos separar de 3 em 3, certo? Porque são 3 cargos aqui, o presidente, secretário e tesoureiro, ok? Aí, nós vamos fazer o arranjo. Pronto. Arranjo de N, que é 42, PAP, de 3 em 3. Significa assim, 42, quantos grupinhos eu consigo formar
tendo 42 pessoas agrupadas de 3 em 3, certo? Aplicando a fórmula, vai ficar 42 fatorial sobre 42 menos 3. Embaixo, 42 menos 3 vai dar 39, né? Em cima vai ficar os 42. E agora entra a necessidade das aulas de fatorial que eu já mostrei para vocês. Agora a gente vai usar aquela ideia lá para fazer a simplificação. Então, o 42 vai desenvolver até chegar no 39. 40 e 39. E aí eu paro, porque aí vai dar o 39 que tem embaixo. Pronto. Agora a gente consegue simplificar. 39 dividido por 39 vai dar 1. E repare no que sobrou aqui, ó. 42 vezes 41 vezes 40, ó, que é a mesma coisa que está aqui. Só que vocês viram que é muito mais rápido você já fazer pelo princípio fundamental da contagem, ali pelo esquema dos tracinhos, né? É muito mais fácil do que montar isso tudo que eu fiz aqui, né? E o resultado, obviamente, vai dar o mesmo. Certo? E muito mais fácil fazer pelo princípio fundamental da contagem. Eu prefiro que vocês continuem fazendo assim. Isso aqui, esta forma, te dá muito mais liberdade de raciocínio, ok? Mas é importante a gente conhecer a fórmula, né? Então, professor, putz, você está falando para fazer pelo princípio fundamental, mas então para que saber a fórmula? Eu já vou mostrar aqui para vocês, ó, questões iguais a esta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Igual a essa aqui, ó. Se o cara não sabe a fórmula, se o cara não souber a fórmula do arranjo, ele não resolve exercícios desse tipo. E questões como essa são bastante comuns em vestibular. No Enem, não. No Enem é mais na forma de problema aqui. Com certeza teremos isso aqui no Enem. Certo? Beleza? Então, vamos fazer mais um aqui, ó. Um minutinho para vocês fazerem. Façam pelo princípio fundamental e também pela fórmula do arranjo. Vou dar um tempinho e a gente já confere. Espero que tenham tentado fazer. Esse aqui bem simplesinho, mas a gente começa pelos básicos aí, né? Então vamos lá. Em um campeonato tem 7 times. Quantas opções distintas existem para os 3 primeiros lugares? Então, primeiro pelo princípio multiplicativo. Então são 3 etapas de escolhas, né? Então, para o primeiro, segundo e terceiro lugar do campeonato. Quantas possibilidades para o primeiro colocado? 7. Obviamente, se o time que ganhou, ele não vai poder ser o segundo lugar, né? Então, aqui vai diminuindo. 6 e 5. Né? Quem ficou em primeiro e segundo não pode ser terceiro. Então, são 5 possibilidades. Então, aqui, total de 210. Está resolvido o nosso problema. Como fica isso através de arranjos? Então, teremos aqui. Qual o número de elementos do total de tudo que eu tenho para escolher? São 7, os 7 times. O P é o tamanho do grupo. Eu vou pegar esses 7 times e vou fazer grupinhos de quantos? Vou fazer grupos de 3. Então, vai ser arranjos de 7, de 3 em 3. Lembrando que a fórmula é n fatorial, 7 fatorial, sobre 7 menos 3 fatorial. Vou até escrever de novo a fórmula aqui, ó. Arranjo de NPAP, ou arranjo NP, n fatorial em cima e n menos p embaixo. 7 fatorial sobre 7 menos 3 dá 4, né?
E agora é só fazer o desenvolvimento para simplificar. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 4 fatorial. E 4 fatorial divide com 4 fatorial. Olha novamente ali o que sobrou. 7 vezes 6 vezes 5, que é o que nós já tínhamos aqui, né? Então, 7, 3 a 3 também vai dar 210. Ok? Vamos para mais um aqui. Novamente, vou dar um tempinho, faz aí. Pelos dois métodos, pelo princípio fundamental e pelos arranjos. Vamos lá. Com os algarismos de 1 a 9, quantos números de 4 dígitos distintos entre si é possível formar? Então, já treinamos bastante a formação de números, né? Então, são números de 4 dígitos, né? E são 9 elementos, ó. De 1 a 9 tem 9 elementos, né? Quantas possibilidades para o primeiro aqui, né? Então, 9 possibilidades. Como ele disse que tem que ser distinto, eu não posso repetir o número, fica 8. Depois, 7. Depois, 6. Esse vai ser o resultado, aliás, a multiplicação, né? Agora vamos pôr o resultado aí para ver quanto dá. Opa! Multiplica aí para a gente ver, vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, 3024. Confere isso aí. 3024. Como ficaria isso através de arranjos? Usando a formulinha que é NPAP, N fatorial sobre N menos P fatorial. Neste caso, eu tenho 9 elementos e o grupo, que é o P, vai ser de 4 elementos. Aí teremos arranjo dos 9 elementos, né, dos 9 números, agrupados de 4 em 4, para formar numerinhos de 4. Então, vai ficar 9 fatorial sobre 9 menos 4. E aí, 9 fatorial, daí embaixo vai ficar 5. E agora a gente ajeita aqui o fatorial para simplificar. 9, 8, 7, 6 e 5. E aí eu simplifico aqui o 5 fatorial. Então, 5 fatorial sobre 5 fatorial. Simplifica e sobrou de novo 9, 8, 7, 6, o mesmo valor que sobrou aqui, né? Então deu 3024 também.